Aqui é a Teacher Anália e hoje nós vamos trabalhar um outro conteúdo, tá bom? Chamado de pronome sujeito e pronome objeto na língua inglesa, também conhecido como subject pronouns and object pronouns, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar, o que seria esse pronome sujeito, pronome objeto, eu vou começar com uma historinha. O título da historinha é o seguinte: Merry Christmas, tá? Então, vamos lá. Papai Noel chega, todo feliz da vida, e fala o seguinte para as pessoas: Merry Christmas, folks. Folks, gente, significa pessoal, tá? Nos desenhos do Looney Tunes, sempre tem essa palavrinha no final, tá? E aí ele fala assim: Now, look at me. I have presents for all. E as pessoas animadas falam: Great! E aí ele vai entregando os presentinhos. Aí ele fala: This is for you. E a mulher fala: For me? Oh, thank you! E continuando. E ele entregando. E aí ele fala: And this is for Paul. It's for him. E continuando. This is for Mary. It's for her. And this is for you and me. It's for us. For us. Great. E continuando. This is for Grandma and the Grandpa. It's for them. Todo feliz entregando os presentinhos e todo mundo contente até que a mulher olha as coisas, todo mundo olha os presentes, acha meio que tem alguma coisa errada e sai a perguntinha: Wait a minute! Are these presents really for us? Espera aí, espera um minuto. Estes presentes realmente é para nós? E aí ele olha meio que assim sabiado e fala: Yes? They are for you. Oh, why? Don't you like them? Sim, eles são para vocês. Por quê? Vocês não gostaram deles? Aí a mulher fala da forma bem, agradecida, vamos dizer: Oh, yes, yes. Now look, we also have a present for you. Merry Christmas! Nós também temos um presente para você. Feliz Natal! E aí ele pega o presente assim, não muito contente, e agradece. Thanks! E é um livro com o seguinte título: Como escolher um presente. How to choose a present. Quer dizer que ele não soube dar o presente certo para nenhum convidado. Deu o presente errado para todos. Tá? Chega a ter um certinho assim humor na historinha, mas a história inteira ela é bem baseada dentro dos pronomes objetos e pronomes sujeitos. E agora eu vou dizer por quê. Eu vou jogar um pouco ali na frente para primeiramente, conseguir explicar para vocês o que é esse pronome sujeito e o que é esse pronome objeto, tá bom? Pronome sujeito, pessoal, significa que é aquele que pratica ação. Então, são os sujeitos que praticam ação. Nós temos aqui I, you, he, she, it, you, we, they. Vocês vão ter que lembrar o que significa. Eu, você, ele, ela, it. Quando se refere a animais, objetos e coisas. You, observe que tem dois. O primeiro you é singular. O segundo you, plural. Então, você, vocês. We significa nós. They significa eles ou elas. Então, o pronome sujeito são os sujeitos que praticam a ação. Chegando nos pronomes objetos, são os sujeitos que recebem por ela. Quando que eles vão aparecer? Eles sempre vão vir depois de um verbo ou depois de uma preposição. Professora, eu não lembro o que é verbo, eu não lembro o que é preposição. Também vamos chegar aí.
Verbo, pessoal, é tudo que é uma ação. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que você pode conjugar. Então, cantar, correr, partir, comer. Observe que você pode conjugar, tá? Então, nesse caso, é um verbo. Então, eles sempre vão vir depois de um verbo ou depois de uma preposição. Olha um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês. I like cats. Eu gosto de gatos. Então, cats, no caso, é eles. Se eu voltar lá na tabelinha, eles significa they. Qual é o pronome objeto de they? Them. Por isso que eu utilizei them. I like them. E vem sempre depois de um verbo. Lembrando que pronome objeto vem depois de um verbo. Marisa likes Josh. A Marisa, ela gosta do Josh. Então, olha só, a Marisa é o sujeito, ela que vai praticar a ação. Então, por isso que eu inicio com she. Likes, que é o verbo na terceira pessoa. Him, que no caso é o Josh, é ele. Observe que o meu pronome objeto vem depois de um verbo, tá? Então, por isso que se tornou him. Mary got out with me and my brother. Eu e meu irmão, que se torna nós. Por isso que quando eu vou trocar por um pronome objeto, eu vou substituir por us. Por quê? Nós, we. Pronome objeto de we, us. Entenderam? Então, Mary got out with us. Ok? Agora eu vou lá nas preposições. Preposição, pessoal, ela sempre vai vir para fazer uma junção das frases, tá? Mas vocês têm que prestar muita atenção nas preposições. Se você vê que tem uma preposição, depois vai vir o pronome sujeito. Perdão, pronome objeto. Olha só, eu tô ficando doida aqui. Pronome objeto, tá? Então, olha só. For. I have something for her. Eu tenho alguma coisa para ela. Lembra que no texto lá, this is for you. It's for him. E assim por diante. É a mesma coisa. Observe que for é uma preposição, tá? Então, eu tenho alguma coisa para ela. Por que eu não usei o she? Porque vem depois de uma preposição. A mesma coisa que o to, tá? Significa para. I need to talk to him. Nesse caso aqui, ó, eu preciso falar com him, com ele, tá? Vem depois de uma preposição. O to, quando é questão de falar, você não vai usar o with, tá? Que é esse aqui, ó. Ah, professora, por que você então não usou esse daqui, ó? I need to talk with him. Porque na língua inglesa, gente, sempre quando se refere a falar, a conversar, esse com se torna to, tá bom? Então, olha só, with significa com. Então, ó, fique comigo. Stay with me, tá? Ali no começo da historinha, quando ele fala, olhe pra mim, como que ele utiliza? Look at me. Fala bem rapidinho, não dá pra ouvir, né? Look at me. Look at me. Fala bem rapidinho, então às vezes não dá pra ouvir, mas ele utiliza isso, tá bom? Look at me. Esse T do at é como se ele nem fosse muito pronunciado. Look at, tá bom? About é outra preposição. Let's talk about us. No caso, vamos falar sobre nós. Tá? O of, because of you. Esse you já não é o you de sujeito, tá? É you de objeto, porque ele vem depois de of. E assim por diante, pessoal. Se vocês observarem os outros exemplos também, tá? Sempre vai vir o pronome objeto depois da preposição. Nessa última aqui, eu usei o on por causa da seguinte frase, ó. Mr. Jack, Sr. Jack, give me B, me deu um B no teste. Esse teste eu posso substituir por qual? It, que é alguma coisa. Só que esse it não é o it de sujeito, é o it de objeto por causa da preposição on. Então, se a gente voltar de novo lá na historinha,
Para não ficar perdendo muito nosso tempo. Outra coisa, vou falar rapidão para vocês, tá bom? Em língua portuguesa, nós também temos esses pronomes objetos, só que eles são conhecidos como pronomes oblíquos, tá bom? Por isso que eles recebem um outro nome e às vezes a gente não sabe, mas eles são conhecidos como os nossos pronomes oblíquos. Então, olha só, o me é o tal do mim, o you é o tal do lhe, te, ti, contigo, que aqui não tá, mas também é, o him, lhe, o her, a ela e assim por diante, se vocês olharem aqui na tabelinha, tá bom? Olha, só para dar mais um exemplo aqui, ó. Minha irmã, bought é o simple past do verbo buy, tá bom? Então, que é o verbo comprar. My sister bought an English book for. Aí que tá, agora eu te pergunto, a minha irmã, ela comprou um livro de inglês eu vou usar para eu ou para mim? Entenderam agora? Tá? Quem é o sujeito da ação? Minha irmã. Ah, tá. Então, se eu for substituir ela por um pronome sujeito, quem que seria? She. Porque é ela. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, ó, comprar um livro de inglês, minha irmã comprou um livro de inglês para mim. Eu não posso falar para eu, tá? Nós não somos índio. Me fazer aula, me estudar também. A gente não somos índios, então nós temos que usar os pronomes corretos de acordo com as situações, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, eu vou usar o I ou vou usar o me para o início da frase? Ó, preciso comer alguma fruta, ou preciso comer frutas, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar me precisa comer fruta ou eu preciso comer frutas. Tá entendendo, gente? Conseguiram entender qual que é a diferença de início de frase? Sempre é o sujeito, tá? O pronome sujeito que vai iniciar aquela frase. A gente não é índio. Como que eu já vi também, agora não me vem à mente, mas eu também já vi tanta gente errando. Ela veio e falou com eu. Quem já ouviu assim? Ela veio e falou com eu. Não é falou com eu, é falou comigo. Então, nós erramos esses pronomes até em português. Então, é por isso que a gente tem que ter uma boa noção do português para entender o inglês também. Tá? Então, no caso, a frase correta seria I need to eat some fruit, tá bom? Eu acho que agora vocês entenderam. Se eu voltar aqui, ó, sempre o pronome sujeito que inicia a frase, sempre o pronome objeto que termina ela. Sempre o pronome sujeito que inicia a frase, sempre o pronome objeto que termina ela. E tá bem aqui, ó, subject before the verb, tá? Antes do verbo. Object after the verb or a preposition, depois do verbo ou de uma preposição. Tá bem explicadinho aqui, gente. Professora, mas por quê? Tem esse it e tem esse it. Não é o mesmo it? Não. Esse it, ele inicia a frase, tá? Que significa ele, aqui, ó, pode nos ver. Ó, observe aqui, ó, ver them, ver eles. But eles, que é o sujeito da ação, não pode ver a coisa, it. Então, tipo, observe que tem o verbo ver aqui, tá? Por isso que no caso eu vou usar o it com sentido de pronome objeto, porque vem depois de um verbo. Mesma coisa aqui, ó. We, que significa nós, we can see him. Nós podemos vê-lo. Vamos usar a língua portuguesa bem bonitinha agora, ó. Nós podemos vê-lo, mas ele não pode nos ver. Então, he can't see us, tá? Então, se vocês olharem bem esses exemplos aqui, vocês vão entender bem melhor o uso do verbo, do pronome sujeito e o uso do pronome objeto. Aí, depois eu peço para que vocês voltem ali na historinha e aí vocês vão entender como que foi focado o pronome objeto na historinha. Então, quando ele fala assim, ó, Paul, him, esse him é de quem? Do Paul.
Mary. E essa Mary é quem, no caso? Her. Por isso que ele fala, ó, this is for Mary. Isso é para Mary. It's for her. E ele repete, né? Este é para a Mary. Este é para ela. Ele não usou she. Mesmo sendo Mary, porque depois de uma preposição. Eu acho que eu já repeti bastante essa situação para vocês. Eu acho que vocês entenderam porque, né, não tá tão complicado assim. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Tá bom? Pode deixar pergunta aqui para mim nos comentários que eu respondo para vocês. Ai, ó, tem uma atividade aqui, tava até me esquecendo dela já. Tem até uma atividade aqui, ó, que vocês vão ter que ver se... Ah, outra coisa, tá? Eu retirei esse material do livro do Amadeu Marx. É um ótimo escritor que ele sempre usa muito humor nas suas histórias em inglês. Então, para aprender inglês com ele é maravilhoso, tá? Então, eu deixei aqui caso vocês gostem do material dele e procurem mais sobre. Então, olha só. Observe aqui, ó. Mary and you really need the car. Que a Mary e você realmente precisa do carro. Então, a Mary e você se torna quem? Vocês. Então, you, tá? O the car precisa do carro, precisa do carro. O carro não é um objeto? Então, vai ficar o quê, então? It, tá? Então, um conselho que eu dou, se vocês quiserem, façam, se para ver realmente se está tudo ok, tem a numeração, certo? Façam a atividade aqui e manda como respostas para mim lá nos comentários para eu corrigir para ver se tá tudo ok mesmo, para ver se vocês realmente entenderam essa matéria, tá? Então, olha só, the boys, que no caso os meninos, eles gostam da professora, do professor. Não é o professor que recebe o sentimento, tá? Então, os meninos que praticam e o professor que recebe. Então, the boys vai se tornar quem? They. E o the teacher vai se tornar quem? Him, porque é ele que recebeu o sentimento, que é o carinho. Eu não vou prolongar muito o vídeo, tá? Porque já ficou longo, mas aqui tem uma atividade que dá para vocês irem fazendo para ver se realmente entenderam. E aí eu peço então para vocês, façam a atividade no caderno ou coloquem aqui para mim nos comentários para ver se vocês realmente entenderam esse conteúdo, tá? Então, olha, espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Qualquer coisa, pode perguntar e deixar ali nos comentários, tá? Então, até mais. See you!